Boa tarde a todas e todos. Esta é a 23ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2020. Na aula passada nós vimos, entre outras coisas, e das coisas que nós vimos aquela que diretamente me importa agora, como Crick, na terceira conferência de Naming and Necessity, estende a tese da designação rígida para a designação de espécies naturais, espécies das que nós encontramos na natureza. E propõe tratar designadores de espécie, palavras como ouro, água, tigre e assim por diante, como expressões diretamente referenciais e, portanto, como designadores rígidos. Crick não deixa de observar que há um outro filósofo que, independentemente, sem contato entre os dois, por sua própria via, chegou a resultados semelhantes, e esse outro filósofo foi Hilary Putnam, em Harvard. Putnam também concebe os designadores de espécies naturais como designadores rígidos, tal como Crick entende que só a designação rígida em condições em que se pode fazer referência em que pese compreensão incompleta, isso é, você não sabe tudo que é necessário para algo estar na extensão de um termo, você pode mesmo assim empregar esse termo para designar o objeto ou classe ou espécie de objetos a que ele designa. Tá? A ideia fundamental, a ideia comum a Crick e a Putnam, Crick cita no artigo de Putnam de 1962, Ideia Necessária de Soul. Hoje nós vamos nos ocupar em particular um artigo de Putnam que é posterior às conferências de Crick em Harvard em 1970, é um artigo de 1975, intitulado The Meaning of Meaning, um dos textos mais influentes da filosofia no último quarto do século XX. A ideia básica, comum a Putnam e a Crick, é que a extensão de um termo não é determinada pelos critérios para a aplicação desse termo. Certo? Esses critérios, meu critério para aplicar o termo ouro é estar na presença de um metal amarelo, maleável, não sei o que mais. Meu critério para aplicar o termo água é estar na presença de um líquido insípido, inodoro, incolor, que mata a sede, blá blá blá. Meu critério para aplicar tigre é estar na presença de um grande gato amarelo com listras pretas e peito branco, etc. Porque esses critérios cumprem uma função epistêmica, cognitiva. Eles servem para a gente reconhecer algo como a extensão, ou membro, ou parte da extensão de um termo. Mas, e isso aqui é importante, que essa função epistêmica não coincide com a função semântica da fixação da extensão, que envolve outros fatores. Nós fixamos a extensão do termo ouro com base no nosso contato com certas amostras desse metal, e nós temos a intenção de designar pelo termo ouro tudo que é o mesmo metal que esse aí. Não tudo que satisfaz os mesmos critérios de identificação, porque pirita de ferro, também conhecida como ouro de tolo, satisfaz esses mesmos critérios. E, no entanto, pirita de ferro não é uma outra espécie de ouro. Simplesmente não é ouro. Parece, mas não é. Também não é nossa intenção designar por água tudo que é um líquido insípido, inodoro, incolor, que mata a sede, que dá na água dos rios e dos lagos, etc., etc. E também não é nossa intenção designar por tigre todo e qualquer felino grande, listrado e assim por diante. Tá? O lema poderia ser o seguinte: embora considerações epistemológicas, considerações sobre conhecimento, sejam parte da semântica, a semântica não pertence à epistemologia. Tá? A ideia central é que a doutrina da designação rígida é uma doutrina da compreensão incompleta. Nós compreendemos incompletamente os termos que nós empregamos, e, no entanto, nós os empregamos com sucesso para designar os indivíduos, ou espécies de indivíduos que eles designam, porque nós deferimos a outros usuários do idioma na comunidade de usuários da linguagem que nós pertencemos.
nós vamos ver como Putnam sistematizou essa concepção e extraiu dela uma concepção inesperada sobre a natureza do significado de expressões, que por sua vez terá consequências para a concepção da natureza dos estados mentais e da nossa vida mental. E aqui o texto crucial ao que eu vou estar me referindo por hora é o ensaio de 1975, The Meaning of Meaning, o significado de significado. Tá? Ponto de partida de Putnam, ele apela para uma distinção que é antiga na tradição filosófica, foi feita pelos lógicos medievais pela primeira vez, entre a extensão de um termo, isto é, a entidade ou classe de entidades a que o termo se aplica, e a intenção com S do termo, o seu conceito que ele expressa. Tá? A extensão de tigre são todos os animais pertencentes a essa espécie. A intenção com S é o conceito de um grande felino de amarelo com listas pretas e um peito branco, etc. Tá? E a ideia fundamental é a seguinte: ao contrário da extensão de um termo que é constituída por entidades que estão na realidade, fora da linguagem, a intenção com essa, o conceito que o termo vínculo é algo mental, é algo que está dentro da vida mental do paciente. Tá? Então, isso permite a Putnam introduzir uma primeira distinção importante, a distinção entre predicados psicológicos intrínsecos e extrínsecos. O que é um predicado psicológico? Intrínseco é um predicado que pode estar presente no estado mental em que o sujeito pode se encontrar, independentemente de como é a realidade ao redor dele. Por exemplo, a depressão é um estado psicológico intrínseco. O fato de que o sujeito estar deprimido não tem nenhuma implicação, nenhuma consequência para como as coisas são ao redor dele. Nem mesmo para si. Ele tem um bom motivo, uma justificativa para estar deprimido, ou não tem nenhum. Tá? Em troca, pensem, por exemplo, o ciúme é um estado psicológico extrínseco. Por quê? Porque para estar com ciúme é preciso que certas coisas existam na realidade. Se Otelo tem ciúme de Desdémona, o fato de Otelo ter ciúme de Desdémona implica a existência de Desdémona. Não se pode ter ciúme de uma entidade imaginária. Tá? O Otelo tem ciúme de Desdémona, isso é, as atenções de Desdémona para com Cássio despertam o ciúme de Otelo, e isso pressupõe a existência de Desdémona, por contraste com o caso de um estado mental puramente intrínseco, uma depressão, uma tristeza ou euforia, que não envolve nenhuma referência a um objeto externo. Tá? Bom, essa distinção entre estados psicológicos intrínsecos e extrínsecos pareceria ser, prima facie, irredutível, certo? À primeira vista, a descrição de pelo menos alguns estados psicológicos parece envolver uma referência necessária a algum objeto distinto do sujeito. É o caso, por exemplo, do ciúme. X tem ciúme de Y, é claramente um predicado relacional. A existência de Y é pressuposta na atribuição a X desse estado mental que é o ciúme. A angústia, em troca, é um exemplo paradigmático do estado psicológico intrínseco. X está angustiado é claramente um predicado monádico. Não envolve referência a nenhuma outra coisa além do próprio sujeito. Bom, é fundamental agora para entender a dialética desse artigo crucial de Putnam, que é The Meaning of Meaning, não perder de vista que todo o argumento é conduzido explicitamente, Putnam faz com muito cuidado e claramente a ressalva no início do artigo, sob a suposição do que Putnam chama de solipsismo metodológico. Isso é, a ideia de que todo estado mental genuíno é redutível a um estado mental intrínseco do sujeito. Então não faz referência a mais nada. Por isso, solipsismo. O sujeito pode estar nesse estado mental, ainda que não exista nenhum outro sujeito no mundo. Tá? Esse solipsismo metodológico, nele, Putnam identifica
um postulado comum ao dualismo cartesiano, por exemplo, a mente, coisa pensante, pode estar nos estados em que se encontrar, e isso não pressupõe a existência de nada fora dela. Mas, da mesma maneira, há os críticos materialistas do dualismo cartesiano na filosofia contemporânea. Por exemplo, os defensores do programa funcionalista na filosofia da psicologia. O estado mental é um estado funcional de um organismo e é um estado puramente intrínseco. Tá? O postulado, portanto, é que o conteúdo propriamente psicológico, aquilo que pode ser um conteúdo exíguo, narrow content, de um estado ostensivamente relacional, pode ser caracterizado sem referência a quaisquer objetos externos, sem referência a nenhum conteúdo amplo, a algum broad content. Tá? Em outras palavras, que todo estado psicológico em sentido próprio é um estado intrínseco e não relacional. Tá? O postulado inspira uma defesa, por exemplo, exemplar desse postulado se encontra no clássico artigo de Jeremy Fodor, o solipsismo metodológico como uma estratégia de pesquisa na ciência cognitiva. Tá? O postulado inspira uma metodologia restritiva para a psicologia se ocupa apenas de estados mentais intrínsecos, e essa restrição é usualmente motivada pela exigência de fechamento causal da explicação psicológica. Todo evento psicológico tem que ser explicado na base das suas relações causais com outros eventos psicológicos, e sem invocar nada extra-psicológico, sem invocar nada das relações do sujeito com o seu ambiente, com o seu entorno. Tá? Por que eu estou fazendo essa digressão para assim, são estados psicológicos, intrínsecos, extrínsecos, solipsismo metodológico e tal? É porque é sob essa restrição, a restrição do solipsismo metodológico, que deve ser compreendida a expressão estado psicológico no enunciado da primeira de duas suposições cuja consistência relativa Putnam examina em The Meaning of Meaning. O objeto central do artigo é examinar a consistência relativa, se são consistentes entre si, duas suposições intuitivas que parecem sumamente plausíveis, ambas, acerca de um estado psicológico. E acerca da noção, portanto, da noção de significado, a relação entre estado mental e significado. As teses são as seguintes. A primeira diz que conhecer o significado de uma expressão é estar num certo estado psicológico. Um estado em que não está quem não compreende o significado da expressão. A primeira tese. A segunda tese é que o significado de uma expressão, a intenção com S, o conceito que a expressão expressa, determina a sua extensão. Dado o conceito de grande, felino, amarelo, com listras pretas e peito branco, de que eu tenho a extensão tigre. Tá? Agora, são duas teses, então eu repito para fixar bem. Conhecer o significado de uma expressão está num certo estado psicológico, intrínseco. E dois, o significado de uma expressão, a intenção com S da expressão, determina a sua extensão, determina a que ela se aplica. Muito bem? A tese de The Meaning of Meaning, a tese de Putnam, é que essas duas suposições, que são uma por uma tomada de cada vez, sumamente plausíveis, que elas não são cumulativamente satisfatíveis por nenhuma noção, muito menos por alguma noção de significado. Isso é, nada pode satisfazer essas duas teses. A fortiori, a noção de significado não pode satisfazer essas duas teses. Tá? Para demonstrar isso, Putnam introduz um pequeno experimento imaginário, destinado a estabelecer que a extensão de uma expressão é subdeterminada pela totalidade dos estados psicológicos intrínsecos do seu usuário. Tá? Deixa eu apresentar como Putnam introduz essa ficção. Ele escreve em The Meaning of Meaning. Que o estado psicológico não determina a extensão
que nada do que se passa dentro da cabeça do usuário determina a extensão dos termos que ele emprega, será demonstrado agora com recurso a um pouco de ficção científica. Eu gosto muito de ficção científica. Um outro artigo clássico dele é Robôs, Máquinas ou Vida Artificialmente Criada. E ele começa esse artigo dizendo: aqueles de nós que leram coisas de ficção científica sabem que robôs podem ser ciumentos ou apaixonados, podem ser cooperativos ou agressivos, podem ser o melhor amigo do homem ou o seu pior inimigo, etc. O livro Razão, Verdade e História, de 1979, começa com um experimento imaginário dos cérebros numa cuba, do qual, se houver tempo, eu ainda vou falar um pouco esse semestre. Não tenho muita certeza de que nós teremos tempo para isso. A propósito, vocês vão receber, junto com a comunicação de que essa aula está disponível no YouTube, uma notícia sobre a antecipação da data da segunda avaliação. Eu vou fazer a segunda avaliação do semestre, a segunda prova, no dia 19 de dezembro. Por que isso? Porque isso vai me dar tempo para aplicar aos que não tiveram obtido, na média das duas provas, uma média suficiente, isso é de 6 para cima, para aprovação, de realizar a recuperação. E a recuperação eu pensei em fazer não sob a forma de uma prova, que vocês têm aí 2 horas para responder, mas de um trabalho que vocês têm vários dias na semana para realizar, de tal maneira que as condições de realização da recuperação podem levar em conta o fato de que, bom, vocês assistem às minhas aulas e realizam as minhas provas nas condições em que vocês podem fazê-lo, e nas condições do isolamento social, da quarentena que nós estamos observando. Às vezes é muito difícil se concentrar de tarde para fazer uma prova, com a casa cheia de gente falando e assim por diante. Então eu pensei em fazer o seguinte: quem não tiver prova, uma média aprovação, a grande maioria jogar para a primeira prova vai obter, pode realizar uma recuperação que vai ser um trabalho. Por isso eu vou antecipar a data de realização da segunda prova. Bom, de qualquer maneira, tá? Que estado psicológico não determina a extensão será mostrado agora com recurso a um pouco de ficção científica. Para os propósitos dos exemplos que se seguem de ficção científica, nós vamos supor que em algum lugar na galáxia há um planeta que chamaremos a Terra Gêmea. A Terra Gêmea é muito parecida com a Terra. De fato, as pessoas da Terra Gêmea, inclusive, falam inglês ou português. De fato, afora as diferenças que especificaremos nos nossos exemplos de ficção científica, o leitor pode supor que a Terra Gêmea é exatamente como a Terra. Ele pode mesmo supor que ele tem um doppelganger, um duplo, uma cópia idêntica na Terra Gêmea, se ele quiser. Embora as minhas histórias não vão depender disso. Embora algumas das pessoas da Terra Gêmea, digamos, aquelas que se chamam a si próprias americanos, ou brasileiros, e aquelas que se chamam a si próprios canadenses, ou as que se chamam ingleses, nós diríamos os que se chamam portugueses, ou angolanos, e assim por diante, embora algumas pessoas da região falem inglês ou português, há, e não é de surpreender, algumas pequenas diferenças que vamos agora descrever entre o dialeto do inglês ou do português falado na Terra Gêmea e o português ou inglês padrão. Essas dificuldades dependem de algumas peculiaridades da Terra Gêmea. Uma das peculiaridades da Terra Gêmea é que o líquido chamado água não é H2O, mas um líquido diferente cuja fórmula química é muito comprida e complicada. Vou abreviar essa fórmula química simplesmente como XYZ.
Vou supor que XYZ é indistinguível da água em condições normais de temperatura e pressão. Em particular, o seu gosto é da água, insípido, né? E mata a sede como a água. Eu também vou supor que os oceanos e lagos e mares da Terra gêmea contêm XYZ e não água, que chove XYZ na Terra gêmea e não água, etc. Se uma espaçonave da Terra alguma vez visita a Terra gêmea, então a suposição não vai ser, inicialmente, a suposição inicial deles vai ser que a água tem o mesmo significado na Terra e na Terra gêmea. Essa suposição será corrigida quando se descobrir que a água na Terra gêmea é XYZ. E a espaçonave terráquea reportará a descoberta mais ou menos assim: na Terra gêmea, a palavra água significa XYZ. Tá? É essa espécie de uso da palavra significa que dá conta da doutrina de que a extensão é um sentido da palavra significado. Mas notem que, embora significa algo que tem uma extensão, nesse exemplo, a gente não diria, na Terra gêmea, o significado da palavra água é XYZ. Exceto, possivelmente, pelo fato de que água XYZ é algo que qualquer adulto falante na Terra, qualquer adulto falante do inglês na Terra gêmea, sabia. Podemos explicar isso em termos da teoria do significado que vamos desenvolver depois. No momento, apenas observamos que, embora o verbo significar algumas vezes signifique tem como extensão, a nominalização significado nunca significa extensão. Simetricamente, se uma espaçonave da Terra gêmea alguma vez visita a Terra, então a sua suposição inicial será que a palavra água tem o mesmo significado na Terra gêmea que na Terra. Essa suposição será corrigida quando for descoberto que água na Terra gêmea, água na Terra, é H2O. E então a espaçonave da Terra gêmea informará: na Terra a palavra água significa H2O. Note-se que não há nenhum problema com a extensão do termo água. A palavra simplesmente tem dois significados diferentes. No sentido em que é usada na Terra gêmea, o sentido de água gêmea, o que nós chamamos água simplesmente não é água. Enquanto que no sentido em que ela é usada na Terra, o sentido de água da Terra, o que os falantes da Terra gêmea chamam água simplesmente não é água. A extensão de água no sentido de água da Terra é o conjunto de todas as coisas constituídas por moléculas de H2O, ou algo assim. A extensão de água no sentido de água da Terra gêmea é o conjunto de todos os agregados constituídos de moléculas de XYZ, ou algo assim. Tá? Então, em resumo, o experimento imaginário de Poynter introduz o exemplo de um planeta que é, em quase todos os aspectos, uma réplica idêntica da Terra. De fato, a Terra gêmea é exatamente igual à Terra, exceto exclusivamente o fato de que o líquido que lá é chamado água não é H2O, mas um composto com estrutura molecular inteiramente distinta, embora fenomenologicamente indiscernível de água. Lembre das discussões de Kripke sobre a ilusão de contingência das identificações teóricas da ciência natural. Nós podemos estar na presença de algo que é fenomenologicamente indiscernível de ouro, mas não é o elemento de número atômico 79. Nós podemos estar na presença de algo que é fenomenologicamente indiscernível de água e não está na presença de H2O, e assim por diante. Tá? Isso explicava porque eu posso ter a ilusão de que em certas situações possíveis a água não é H2O, o ouro não é o elemento de número atômico 79. Tá? No jargão de Poynter, os estereótipos, o estereótipo é o conjunto das características fenomenológicas de uma espécie,
Os estereótipos, as propriedades que determinam os critérios de reconhecimento da água, H2O, e da sua contrapartida na Terra gêmea, XYZ, são os mesmos. Fenomenologicamente são a mesma coisa. Física e metafisicamente não são. Então, por suposição, as expressões homófonas têm extensões distintas. Assim, quando eu, habitante da Terra, afirmo apontando para um copo sobre a mesa, este copo está cheio d'água, a minha asserção é verdadeira se e somente se o copo sobre a mesa está cheio de água, isso é, de H2O. Quando em troca o meu duplo na Terra gêmea afirma, apontando para um copo sobre a mesa, este copo está cheio d'água, a afirmação dele é verdadeira se e somente se o copo sobre a mesa está cheio do líquido que é chamado na Terra gêmea água, isso é, XYZ. Não tem as mesmas condições de verdade, não tem o mesmo significado. Tá? Essa diferença não é afetada pela suposição de que todos os estados psicológicos intrínsecos do meu duplo na Terra gêmea são qualitativamente idênticos aos meus. A menos que a gente abandone a suposição, a segunda suposição, já de que o significado de uma expressão determina a sua extensão, isso não é negociável, porque se eu abandono a ideia de que o significado de uma expressão determina a sua extensão, eu desintegrei o conceito de significado. Então o problema vai estar na primeira suposição, a ideia de que o significado de uma expressão fixa a sua extensão. Então, a menos que a gente abandone a suposição de que o significado de uma expressão determina a sua extensão, ao preço de tornar ininteligível a relação de significado e extensão, com a consequente desintegração do conceito intuitivo de significado, a lição a extrair do exercício de imaginação é que o significado de uma expressão é, ao menos em parte, constituído pelo ambiente físico e social do usuário. Como escreve Putnam, corte o bolo como bem entender, significados simplesmente não estão dentro da cabeça. Tá? Essa é a lição de Dominique Vauquelin. O significado de uma expressão é ao menos parcialmente constituído pela interação do usuário da expressão com o seu ambiente natural e social. Portanto, os significados não podem estar contidos dentro da cabeça. A ideia de que algo dentro das nossas cabeças determina a extensão das nossas impressões deve ser abandonada. Essa foi a lição de Putnam. O que o leva a discutir a ideia de como expressões, como extensões de expressões são fixadas. Tá? Poderia se objetar por que nós aceitaremos que o termo água tem a mesma extensão em 1750. Aí, só um pouquinho, deixa eu voltar um pouquinho antes. Vamos imaginar que nós estamos não em 1975, época do Putnam, ou em 2020, mas vamos imaginar o seguinte, vamos recuar o experimento para 1750, antes da Revolução Química de Lavoisier. Nessa época, a química não estava desenvolvida nem na Terra, nem na Terra gêmea. O típico falante terráqueo de inglês não sabia que a água consistia de hidrogênio e oxigênio. E o típico falante na Terra gêmea, em inglês da Terra gêmea, não sabia que a água consistia de XYZ. Seja Oscar I o típico falante terráqueo de inglês, e seja Oscar II sua contrapartida na Terra gêmea. Você pode supor que não há crença que Oscar I tenha sobre a água, que Oscar II não tenha sobre a água gêmea. Se você quiser, você pode mesmo supor que Oscar I e Oscar II são duplicatas exatas na aparência, nos sentimentos, pensamentos, monólogo interior, etc. Toda a vida interna deles é idêntica. Todavia, a extensão do termo água era H2O na Terra, tanto em 1750 como em 1950. E a extensão do termo água era XYZ, tanto em 1750 quanto em 1950. Oscar I e Oscar II entendiam os termos água diferentemente em 1750, embora estivessem no mesmo estado psicológico. E embora, dado o estado da ciência na época,
as suas comunidades científicas fossem precisar de mais 50 anos para descobrir que compreendiam o termo água diferentemente. Assim, a extensão do termo água e, de fato, seu significado, no sentido intuitivo do termo, não é uma função do estado psicológico do falante por si mesmo. Isso é o essencial do que ele queria mostrar. Mas, pode-se objetar, por que deveríamos aceitar que o termo água tem a mesma extensão em 1750 que em 1950, nas duas terras? A lógica de termos de espécie natural com água é um assunto complicado, mas pelo menos o seguinte é o esboço de uma resposta. Suponho que eu aponto para um copo d'água e digo esse líquido é chamado água, ou isso é chamado água. Minha definição ostensiva da água tem a seguinte pressuposição empírica, que a massa de líquido para a qual estou apontando tem uma certa relação de identidade. Digamos, X é o mesmo líquido que Y, a relação de identidade, com a maior parte das amostras que eu e outras pessoas da minha comunidade linguística em outras ocasiões chamamos água. Se esta pressuposição é falsa, porque, digamos, eu sem saber estou apontando para um copo de gin e não um copo de água, então eu não pretendo usar a minha definição ostensiva, não pretendo que a minha definição ostensiva seja adotada. Assim, a definição ostensiva veicula o que pode ser chamado uma condição necessária e suficiente, porém revisável, a saber que as condições necessárias e suficientes para ser água são estar na mesma relação, da relação de ser o mesmo líquido que com a amostra nesse copo. Mas isso são as condições necessárias e suficientes apenas se a pressuposição empírica está satisfeita, que se trata do mesmo líquido em todos os exemplos. Se ela não está satisfeita, algumas condições alternativas são ativadas. O ponto crucial é que a relação ser o mesmo líquido que é uma relação teórica. Se algo é ou não é o mesmo líquido que isto aqui, pode requerer uma massa, um volume indeterminado ainda de investigação científica para determinar. Mas, mesmo se uma resposta definitiva foi obtida, seja por investigação científica ou pela aplicação de algum teste de sentido comum, a resposta é revisável. A investigação futura pode reverter mesmo o exemplo mais certo. Assim, o fato de que um falante do inglês em 1750 teria chamado XYZ de água, quer os seus sucessores chamassem XYZ de água em 1800 ou 1850, ainda que seus sucessores não fossem chamar isso de água em 1850, isso não significa que o significado de água mudou para o falante usual no intervalo. Em 1750, ou em 1850, ou em 1950, a gente poderia apontar para, digamos, um líquido no lago Michigan como um exemplo de água. O que mudou foi que em 1950 a gente erroneamente pensaria que XYZ está na relação mesmo líquido que com um líquido no lago Michigan, enquanto que em 1900 ou 1950 nós teríamos sabido que não. Estou ignorando aqui o fato de que o líquido no lago Michigan era duvidosamente água em 1950%. O lago Michigan é sujo, é poluído. É isso que ele está dizendo. Tá? Então, a relação teórica ser o mesmo líquido que é a pressuposição fundamental que permite estender a aplicação de um termo de espécie natural de uma amostra para outras amostras. Tá? Então, faz um outro experimento envolvendo os usos de alumínio e molibdênio. São dois metais e a ideia é de que eles são fenomenologicamente discerníveis. Alumínio muito frequente na Terra, e molibdênio muito menos. Nós fazemos panelas e outros utensílios de alumínio, e na Terra gêmea, ao contrário, molibdênio que predomina, e eles fazem panelas, etc., de molibdênio. Só que a palavra que eles usam para designar molibdênio lá é alumínio. Tá? Não é preciso nenhuma análise química aqui nesse caso. Um metalúrgico sabe a diferença. Um ourive sabe distinguir o ouro e o ouro de tolo também. Não precisa análise química para saber que algo é pirita de ferro. Tá?
E um jardineiro sabe distinguir entre olmos e faias. O exemplo que Potham dá, deixa eu ver se eu acho esse exemplo muito saboroso. Diz, antes de discutir um pouco mais esse exemplo, alumínio e molibdênio, deixe-me introduzir um exemplo que não é de ficção científica. Suponha que você é como eu e não consegue distinguir um olmo de uma faia. São duas árvores, são muito parecidas e alguém pode não ter suficiente conhecimento para distinguir. Nós ainda dizemos que a extensão de olmo no meu idioleto, no inglês que eu falo, no português que eu falo, é a mesma que a extensão de faia é a mesma questão de olmo no idioleto de uma outra pessoa. Isso é o conjunto de todas as árvores que são olmos, e que o conjunto de todas as faias é a extensão de faia em ambos os nossos idioletos, no português que eu falo e que vocês falam. Assim, olmo no meu idioleto tem uma extensão diferente de faia no seu idioleto, como deve ser. É de acreditar que essa diferença de extensão envolve alguma diferença nos conceitos. O meu conceito de um olmo é exatamente o mesmo que o meu conceito de uma faia. Eu coro ao confessar. É ignorância. Potham depois aprendeu a distinguir, nessa época ele não sabia. Tá? Isso mostra que a identificação do significado no sentido de intenção com o conceito não pode, a propósito, ser correta. Se alguém heroicamente tenta sustentar que a diferença entre a extensão de olmo e a extensão de faia no meu idioleto é explicada por uma diferença no estado psicológico, então a gente pode sempre refutá-lo construindo um exemplo tipo terra gêmea, fazendo apenas com que as palavras olmo e faia sejam intercambiadas na terra gêmea, assim como alumínio e molibdênio eram um exemplo precedente. Mas eu suponho que eu tenho um duplo na terra gêmea que é molécula por molécula idêntico a mim, no sentido em que duas gravatas são idênticas. Se você é um dualista, pode mesmo supor que o meu duplo pensa os mesmos pensamentos verbalizados que eu. Tem os mesmos dados sensíveis, as mesmas disposições, etc. No entanto, é absurdo pensar que o seu estado psicológico é, em qualquer sentido, diferente do meu. E, no entanto, ele significa faia quando diz olmo e eu significo olmo quando digo olmo. Corte a torta como bem entender. Significados não estão dentro da cabeça. A partir dessas considerações, Potham introduz o que ele chama uma hipótese sociolinguística, a hipótese da divisão social do trabalho linguístico. Ele toma a noção de divisão social do pensamento marxista. Potham foi politicamente muito engajado e muito próximo das posições tradicionais do marxismo, especialmente nessa época aí. E a hipótese da divisão social do trabalho linguístico é a seguinte, é aquilo que nós já vimos com Potham, né? Para nenhum usuário da linguagem tem o ônus de assegurar sozinho, pelos seus próprios recursos, não assistido por mais ninguém, o significado e a extensão dos termos que emprega. Ao contrário, a gente opera numa comunidade de usuários da linguagem em que nós podemos deferir a fixação da referência a outros usuários, herdar um termo no uso que dele fazem outros usuários da linguagem e empregá-lo com a intenção de, no emprego desse termo, falar das mesmas coisas que falam outros usuários da linguagem, e é assim que nós podemos, como lembrava lá Crick, falar de Cícero, por exemplo, por pouco, muito pouco que a gente saiba acerca de Cícero. A divisão social do trabalho linguístico, como diz Potham, assegura isso. Tá? Agora, muito bem, nós vamos dar um passo adiante que é crucial. Nós vamos cruzar a fronteira que separa a filosofia da linguagem da filosofia da mente. Por quê? Porque, como notaram alguns dos críticos de Potham,
o que está em jogo nessas considerações introduzidas no experimento da Terra Gêmea não é apenas linguagem. Mesmo se o próprio Putnam não viu isso desde o começo, outros, a começar pelo professor Tyler Burch, professor da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Que nós estamos finalmente falando da filosofia dos nossos dias, né? Saul Cribb, que é professor da City University of New York atualmente, Tyler Burch é professor da Universidade da Califórnia em Los Angeles. E outro personagem que vai nos interessar agora é John McDowell, atualmente professor da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. A saber, não é apenas a linguagem que está em jogo. Ainda que o próprio Putnam não tenha enxergado isso desde o início, outros, a começar por Tyler Burch, se encarregaram de mostrar. Ponto crítico aqui qual é? É que as diferenças entre as extensões do termo água, tal como essa expressão é usada respectivamente, digamos, por Pedro, um falante aqui da Terra, e pelo duplo de Pedro na Terra Gêmea, que essas distinções afetam as ocorrências oblíquas em orações subordinadas que especificam os conteúdos dos seus estados mentais, respectivamente. Que são ocorrências oblíquas? João crê que, pensa que, acredita que, e aí vem uma oração subordinada que especifica o conteúdo desse estado mental. E isso é chamado, desde a Idade Média, oratio oblíqua, por oposição à oratio recta, que é a oração principal. O ponto aqui é o seguinte, sutilezas terminológicas à parte, se eu atribuísse ao duplo do Pedro lá na Terra Gêmea a crença de que o copo sobre a mesa está cheio de água, porque ele diz o copo está cheio de água, eu digo, ele acredita que o copo está cheio de água, isso seria uma atribuição falsa. Pedro, ele pensa, o indivíduo aqui na Terra, né, pensa que o copo está cheio de água. Isso é de H2O. O seu duplo na Terra Gêmea pensa que o copo está cheio do líquido que é chamado na Terra Gêmea água, isso é XYZ. Não tem as mesmas condições de verdade, logo não é o mesmo pensamento. Em outras palavras, escreve Tyler Burch no artigo Other Bodies, de 1982, exatamente como supomos que água e água gêmea, water e water, não são logicamente intersubstituíveis, salva veritate, por expressões coextensivas, temos uma diferença entre seus pensamentos, seus conteúdos de pensamento. A água ocorre obliquamente na atribuição relevante e são expressões em ocorrência oblíqua que têm a função de especificar os conteúdos mentais de uma pessoa e especificar quais sejam seus pensamentos. Portanto, nós temos uma diferença nos pensamentos dos falantes. Não é apenas o significado das suas palavras, mas o que eles pensam, né, dentro das cabeças deles, que é diferente. Ou melhor, o que eles pensam não está inteiramente dentro das suas cabeças. É parcialmente constituído pelas interações do usuário com o seu ambiente. John McDowell, no ensaio Putnam on Mind and Meaning, diz o seguinte, olha, o que o Putnam fez, o Putnam disse, olha, eu tenho essas duas teses aqui, conhecer o significado de uma expressão é estar num certo estado psicológico, e dois, o significado de uma expressão determina a sua extensão. E conclui que elas são incompatíveis, e com uma segunda, o significado de uma expressão determina a sua extensão. Não é negociável, porque abandoná-la é abandonar o próprio conceito de significado. Putnam propõe abandonar a primeira. O que McDowell sugere é que, antes que proclamar que as duas teses são incompatíveis, nós teríamos que perguntar o que é preciso fazer para torná-las compatíveis. E basicamente é o seguinte, como a gente deve entender a expressão estado psicológico. Se os nossos estados psicológicos, não apenas o significado das nossas palavras, mas os nossos estados psicológicos, são parcialmente constituídos pela nossa relação com o nosso ambiente, então eu posso preservar as duas teses.
o significado de uma expressão é determinado, compreender o significado de uma expressão é estar num certo estado psicológico? Sim. E o estado psicológico determina a extensão? Sim. Mas abandonamos a interpretação solipsista, o solipsismo metodológico, o individualismo. Eu havia assinalado desde o início da discussão do Critique como a concepção da referência em termos de designação rígida envolvia rejeitar o individualismo metodológico. Agora nós vemos até que ponto isso vai. Nós abandonamos a concepção individualista da vida mental. A ideia de que a da vida mental transcorre internamente a um sujeito. Os próprios conteúdos mentais são constituídos pela interação do sujeito com seus ambientes. A nossa vida mental não transcorre apenas dentro das nossas cabeças. Muito bem, essa crítica foi aceita por Popper expressamente. Em 1996 foi publicado um livro intitulado... deixa eu ver se está ao alcance da mão aqui. Só um pouquinho, eu vou apanhar. Aqui. O título não parece título de livro de filosofia. As Crônicas da Terra Gêmea. Mas as Crônicas da Terra Gêmea, The Twin Earth Chronicles, são 20 anos de reflexão sobre o significado de Hilary Popper, editado por Andrew Pessin e Sanford Goldberg. É aí que aparece pela primeira vez um artigo de John McDowell, Putnam on Mind and Meaning, em que McDowell diz a lição que Putnam devia ter extraído do seu experimento imaginário não é que significados de palavras não estão dentro da cabeça, mas que a mente, a nossa vida mental não está dentro da cabeça. É preciso rever a concepção de mente e de vida mental. E conceber que a vida mental de um indivíduo é constituída pelas suas relações com o seu ambiente natural e social, pelas suas interações com outros indivíduos e com o ambiente em que ele se encontra. Putnam acolheu inteiramente essa crítica e esse livro, The Twin Earth Chronicles, naturalmente contém o seguinte: contém o texto de Putnam, o clássico, e depois uma seleção que inteira ao todo 20 artigos diferentes de discussão das ideias de Putnam nesse clássico do Meaning of Meaning. E no prefácio desse livro, Putnam escreveu: por certo, negar que os significados estejam dentro da cabeça deve ter consequências para a filosofia da mente. Mas à época em que escrevi essas palavras, eu não sabia ao certo que consequências eram essas. Afinal de contas, conhecer o significado de uma palavra e usar uma palavra com significado são habilidades mentais paradigmáticas. Entretanto, eu não sabia ao certo, quando escrevi The Meaning of Meaning, se a moral daquele ensaio deveria ser que não devemos conceber o significado das palavras como algo que está na mente, ou se, como John Dewey e William James, dois pragmatistas americanos do final do século XIX e início do século XX, deveríamos parar de pensar na mente como algo que está na cabeça e concebê-la antes como um sistema de capacidades e interações que envolvem o ambiente. No fim, terminei oscilando entre essas duas posições. E que ele diz agora: bom, vamos acabar com essa oscilação. Eu aceito a crítica e a lição do experimento imaginário de Meaning of Meaning vai muito além da linguagem. É a nossa vida mental que não está dentro das nossas cabeças. Há um livro que está na nossa bibliografia do Dropbox, que é excelente, e que eu colho a ocasião de recomendar para vocês. É o livro de Alva Noe, Out of Our Heads, cujo subtítulo é Por que você não é o seu cérebro e outras lições da biologia da consciência. Esse livro é especialmente interessante porque ele não foi escrito para leitores iniciados em filosofia. Ele não pressupõe nenhum conhecimento de filosofia. De fato, o público-alvo visado por Alva Noe, além do público culto em geral, é em particular os pesquisadores na área das ciências cognitivas. O que Alva Noe procura mostrar são os pesquisadores que trabalham com ciência cognitiva, que estudam o cérebro humano, estão convencidos que eles estão estudando a mente humana. E o ponto
do Alvanoi é, olha, a filosofia mais recente mostrou que o que está sendo estudado na ciência cognitiva não é a mente humana, é o substrato biológico do processamento dos estados mentais. A mente humana transcende de longe qualquer coisa que se passe dentro das nossas cabeças. Você não é o seu cérebro. Tyler Birch, desde o início, introduziu argumentos contra o individualismo em termos de filosofia da mente, não de filosofia da linguagem. O artigo de 1979 de Tyler Birch, Individualism and the Mental, introduz um experimento imaginário que não envolve nenhuma ficção científica, não é do feitio de Birch contar histórias de ficção científica, ao contrário de Popper, mas se destina a mostrar como o ambiente afeta os conteúdos de estados mentais de pessoas. Para isso ele introduz um experimento imaginário, sem ficção científica nenhuma, que é o seguinte: ele nos convida a imaginar um sujeito, um personagem, uma pessoa que sofre de artrite, sofreu de artrite a maior parte da sua vida, e ao longo de uma vida inteira de convívio, dificuldades e sofrimento impostos por essa doença e de consultas médicas, assim por diante, chegou a formar uma série de crenças a respeito da artrite. Ele pensa que a artrite é uma inflamação reumatoide, que a artrite é incurável, que a artrite pode ser, os efeitos da artrite, a dor, etc., podem ser mitigados com o uso de corticoides, que de qualquer modo é melhor ter artrite do que câncer no fígado, e etc. Bom, um dia, esse sujeito se convence que ele está tendo artrite na coxa, ele sente muita dor, e marca uma consulta com o seu médico. E chega lá e diz: doutor, eu acho que eu estou com artrite na coxa. E o médico diz: não pode ser. É qualquer coisa menos artrite. A artrite é uma inflamação que ataca as articulações. É possível ter artrite nas articulações, nas juntas, mas não no músculo. Já pode ter algum tipo de afecção reumatoide, vamos fazer exames, ver o que é, mas a artrite não é. Bom, esse é o primeiro cenário que Birch nos convida a imaginar. Agora, o equivalente da Terra Gêmea para ele é simplesmente: imagina que as coisas fossem diferentes e, em particular, que a palavra artrite fosse usada na comunidade médica, e não apenas pelos próprios médicos, para designar todo e qualquer tipo de inflamação reumatoide, quer ocorra nas articulações, quer não. Nessa segunda situação, a crença do paciente: eu tenho artrite na coxa, poderia ser verdadeira. Talvez seja falso, mas poderia ser verdadeira. Enquanto que na primeira situação, ela não poderia ser verdadeira. Portanto, não é a mesma crença. Não é a mesma crença porque não tem as mesmas condições de verdade. E, no entanto, não tem nada de diferente na vida interna do paciente num e no outro cenário. A única coisa que mudou foi algo externo. Lá no caso de Popper, era um fato acerca do ambiente natural, da composição de um líquido que se encontra no ambiente natural. Aqui é um fato acerca dos usos na comunidade linguística. Porque uma palavra usada de uma certa maneira tem certas crenças que não são acessíveis ao sujeito. Ou tem certas crenças que ele pode formar pelo fato da palavra ser usada de certa maneira. Então, um fato externo, e a única diferença é esse fato que diz respeito aos usos da comunidade, afeta o conteúdo dos estados mentais do sujeito. Em outras palavras, a nossa mente está fora das nossas cabeças. Você não é o seu cérebro. Leiam o livro de Alvanoi, ele é surpreendente e extremamente interessante. Tá? Portanto, o resultado geral que se extrai dos argumentos de Popper e de Birch é que os estados mentais de um indivíduo são, ao menos parcialmente, constituídos pela interação do indivíduo com o seu ambiente natural. Dado histórico interessante aqui, Popper, nesse prefácio para The Twin Earth Chronicles, quando ele reconhece que o argumento vai além da linguagem, ele diz que ele poderia ter adotado uma concepção de mente, de vida mental,
semelhante ao dos pragmatistas americanos, e compreender a vida mental como um sistema de capacidades que um indivíduo exerce na sua interação com o seu ambiente. Putnam não tardou a identificar nessa concepção anti-individualista de mente a concepção aristotélica de mente. Né? E ele foi coautor, junto com Martha Craven Nussbaum, que é uma conhecida especialista em filosofia grega, de um artigo sobre o De Anima de Aristóteles, intitulado Changing Aristotle's Mind, em que Putnam e Nussbaum tratam de mostrar que a concepção aristotélica da vida mental é uma concepção que já é radicalmente anti-individualista. A vida mental é constituída pela interação do sujeito com o seu ambiente. A vida mental não está dentro da cabeça. Né? A vida mental é um sistema de capacidades que o organismo exerce na sua relação com outros organismos e com o seu ambiente. Chegamos a um resultado inesperado, surpreendente e importante para a filosofia da mente. De que nossos estados mentais são externamente concebidos. E isso, que a propósito suscita a seguinte questão. Nós temos a suposição usual de que cada indivíduo tem um acesso privilegiado aos seus próprios estados mentais. Ninguém sabe melhor do que Pedro o que Pedro está sentindo. Você quer saber o que ele está sentindo? Pergunta para ele. Essas considerações têm a consequência de que isso não é assim. Frequentemente, outras pessoas podem saber melhor do que eu o que eu estou sentindo, porque eu não tenho nenhum acesso privilegiado aos meus estados mentais, porque eles são parcialmente constituídos pelas minhas interações com o meio ambiente. O senso comum, que nunca foi individualista, sabe disso. O senso comum admite que nós digamos coisas como: esse cara está perdidamente apaixonado por essa mulher, só ele que não sabe. Por quê? Porque estar apaixonado não é algo que simplesmente transcorre no seu interior e a qual só ele tem acesso. Isso suscita uma questão importante agora. Se o anti-individualismo é verdadeiro, o que sobra dessa ideia de que cada sujeito tem um acesso privilegiado aos seus próprios conteúdos mentais? Aquilo que é usualmente chamado na filosofia a autoridade da primeira pessoa. Aparentemente, o anti-individualismo é incompatível com a autoridade da primeira pessoa. Nota sobre terminologia, eu estou sempre falando individualismo, anti-individualismo. É a terminologia que Burge adota. Outros filósofos usaram e usam até hoje a terminologia internalismo versus externalismo. A razão que Burge e outros têm para recusar essa distinção, essa terminologia internalismo e externalismo, é que ela envolve uma suposição de uma topologia do interior e do exterior, que é justamente o que está em questão aqui. Nós estamos querendo saber por onde é que passa a linha que demarca a vida interior da vida exterior. E a conclusão, a lição aqui é que muito daquilo que nós supomos ser interior não é. Então é antes preferível atentar para o fato de que a metodologia, num caso, é inteiramente individualista, como é paradigmático na obra de Bertrand Russell, e alternativamente é anti-individualista. Eu quero apenas observar um tópico que eu não vou poder desenvolver, mas que o anti-individualismo na filosofia da mente, que tomou uma forma madura na filosofia de Tyler Burge nos nossos dias, foi antecipado por alguns filósofos do século XX. Eu menciono rapidamente. É o caso de Wittgenstein, o assim chamado argumento da linguagem privada de Wittgenstein, nos parágrafos 243 e seguintes das investigações filosóficas, pode ser lido claramente como um argumento anti-individualista. E na tradição continental europeia, na tradição fenomenológica em particular, nós encontramos elementos de anti-individualismo na filosofia de Heidegger, a ideia de que os nossos estados intencionais são constituídos pelo nosso estar no mundo, e o nosso estar no mundo envolve as nossas relações com as entidades com as quais nós nos defrontamos, com as quais interagimos no mundo, e do mesmo modo em Sartre, em O Ser e o Nada de Sartre. Estritamente falando, dá para voltar atrás e reconhecer que há elementos de individualismo claramente articulados por Hegel na Fenomenologia do Espírito. O capítulo intitulado Dependência e Independência da Consciência de Si
também conhecido como Dialética do Senhor e do Escravo, claramente formula uma concepção da vida mental em que o acesso que cada um tem aos conteúdos da sua própria vida mental é mediado pelo acesso que outros podem ter e pelo reconhecimento por outros. Bom, nós temos que olhar especificamente a alegação de inconsistência entre anti-individualismo e autoridade da primeira pessoa e perguntar o que sobra da autoridade da primeira pessoa. Porque aqui, basicamente, nós temos as seguintes opções. O individualismo não é incompatível com a autoridade da primeira pessoa, Tyler Birch e muitos outros. O individualismo é incompatível com a autoridade da primeira pessoa e tanto pior que o individualismo, Paul Boghossian e vários outros. Ou, por fim, o anti-individualismo é incompatível com a autoridade da primeira pessoa e tanto pior com a autoridade da primeira pessoa, Roy Sorensen, Timothy Williamson e outros. Esse vai ser o assunto da nossa próxima aula. Até lá.